Muito bom dia, meus irmãos. Graça e paz de Cristo Jesus. Um prazer estar aqui com vocês da Igreja Manaim, uma igreja que eu posso dizer que é minha casa, uma família para a minha vida, para minha família, para a minha igreja também. E eu louvo ao Senhor por isso e agradeço a Deus pelo privilégio que a gente tem de estar aqui junto nesta manhã, neste dia, para a gente falar sobre serviço a Deus. E nessa nossa meditação eu gostaria de refletir com vocês à luz de um texto muito conhecido na palavra de Deus, que está no livro do profeta Ageu. A gente vai ler alguns versículos, eu já vou dar as diretrizes aqui do texto que a gente vai ler, mas antes eu gostaria de orar. Gostaria de orar pedindo a Deus que fale ao nosso coração, que Deus transmita a sua palavra, não apenas à nossa mente, mas que haja um coração crente para regar esse conhecimento com fé, com resposta, com um coração que crê, não é? Então, que a nossa mente e o nosso coração sejam disponibilizados neste momento para que o Espírito Santo de Deus trabalhe a palavra na nossa vida. Vamos pedir isso, que Deus fale conosco e que a palavra de Deus não seja só uma informação, mas seja respondida com vida, com avaliação, com edificação. A gente permita que o Espírito de Deus traga edificação da nossa fé, crescimento espiritual, maturidade, santificação, conserto, fortalecimento, renovação na presença do Senhor, que é isso que a gente precisa. Vamos falar com Deus. Tua palavra é viva e eficaz, Senhor. Tua palavra é viva. Ela não é um discurso humano, não é uma ideia, mas é a voz do Senhor falando ao homem em qualquer época, em qualquer lugar. E aqui estamos nós, no século 21, necessitados de ouvir a tua voz. Necessitados de escutar tua voz. Fala conosco, Deus. Precisamos te ouvir, desejamos te ouvir. Se é o caso de não desejarmos te ouvir, pedimos ao Senhor, põe fome da palavra, põe fome pela tua voz no nosso coração, de maneira que a gente te sirva, Senhor Deus, se sirva da tua palavra. Que a gente se alimente do Senhor e a gente saiba que esse prazer de ser alimentado pela palavra de Deus é sem igual. Eu não sei as necessidades dos meus irmãos e mal conheço as minhas, mas eu sei que o Senhor as conhece, cada uma. E eu peço sobre nós a tua bênção. Eu peço sobre nós a tua bênção. Fala conosco. Tira a distração de estarmos... que porventura tenhamos de acompanhar por uma tela grande, pequena, ou por um áudio. Não deixe que as nossas emoções, às vezes tão perturbadas, tão fora do controle, leve a nossa mente para longe, Senhor. E muito pelo contrário, que haja direção para o nosso viver a partir da tua voz, ó Pai. Fala conosco, mais uma vez clamamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes da gente ler o texto, eu queria lembrar que há uma relação muito forte entre ser, ter e fazer na Bíblia. Quando a gente fala de serviço, a gente precisa ter claro para nós que Deus não está interessado no que a gente tem e no que a gente vai fazer necessariamente, embora Ele nos dê a oportunidade de servi-lo. Mas o que puxa tudo isso é o ser. E a ação primeira de Deus é na formação do Filho dele na nossa vida. Por isso que a dinâmica do serviço, ela envolve caráter. A natureza do serviço é uma natureza de entranhas. Na linguagem de Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 9, quando ele vai orar pela igreja de Roma, ele diz, olha irmãos, o Deus a quem eu sirvo no meu espírito. Deus a quem... Não é esse o texto que nós vamos ler, mas eu gostaria de só colocar isso em termos de introdução. O Deus a quem eu sirvo no meu espírito. É nessa perspectiva que a gente precisa refletir sobre o serviço, a dinâmica do serviço no reino de Deus.
um serviço que brota das entranhas. Um serviço que está atrelado, ele brota do ser. Um serviço que brota das entranhas, espírito no Novo Testamento ou na Bíblia, o espírito humano, diz respeito ao interior do homem. São várias palavras para uma mesma parte: interior, coração, espírito. Então a gente percebe que o serviço cristão que agrada a Deus, ele é um serviço que brota das entranhas, é um serviço que brota da adoração. Não é um serviço que vem pela necessidade da obra. Embora ela grande, Jesus Cristo disse que a seara é grande e são poucos os trabalhadores. Mas aquele que vai servir, serve no espírito, serve com as entranhas. É por isso que o serviço no espírito não é um serviço farisaico. Essa expressão, essa distinção entre serviço santo e um serviço farisaico foi feito pela missionária Durvalina e cabe muito bem aqui. Um serviço santo é um serviço das entranhas, é o serviço do espírito, é o serviço do coração, é o serviço que brota, que o ser está comprometido. O serviço das entranhas é aquele serviço santo que diz respeito à identidade. E isso é algo que nós recebemos na redenção. Efésios capítulo 4, versículo 7, Paulo nos diz que a graça de Deus foi dada a cada um segundo a proporção do dom de Cristo, que ele levou, quando ele fez isso? Quando ele levou cativo o cativeiro e ele distribuiu dons aos homens. Quando é que ele levou cativo o cativeiro? Na nossa redenção, na vitória sobre o mal, o maligno. E não apenas ele nos livrou do mal, mas ele nos deu a graça a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. É lógico que a gente vai percebendo essa identidade de serviço na vida cristã conforme a gente vai avançando na maturidade cristã. Conforme a gente vai crescendo na nossa vida cristã, a gente vai entendendo o nosso lugar no corpo de Cristo. Porque há diversidade de dons, de ministérios, e a gente tem habilidades e dons espirituais para o serviço. Aliás, os dons são categorizados e a gente tem várias categorias aí de dons. O ponto aqui que eu quero destacar é que um serviço santo é esse serviço nas entranhas, no espírito. É um serviço que tem como alvo a glória de Deus. O serviço farisaico não. É o fazer pelo fazer, é o fazer para melhora da autoestima. Serviço santo não tem esse objetivo de melhorar a autoestima. Embora a identidade funcional de um crente faça o aspecto de serviço, seu aspecto funcional faça parte da sua identidade, a gente sabe que a gente não serve a Deus para um benefício próprio. A gente serve a Deus por amor a Ele, para a glória dEle. Um serviço em adoração a Ele. Tudo por Ele, por causa dEle, para a glória dEle. Agora, um serviço farisaico não. Um serviço farisaico é um serviço que está preocupado com os resultados, está preocupado com o reconhecimento, ele está preocupado, o outro pode ser uma ameaça, ele está preocupado se os resultados virão de uma forma instantânea ou rapidamente, e tantas outras coisas que a gente encontra, principalmente à luz dos evangelhos no Novo Testamento, inclusive na lida que Jesus Cristo teve que fazer com pessoas que apresentaram esse tipo de atitude, um serviço farisaico. E nesta manhã eu queria meditar com os irmãos à luz do texto de Ageu sobre alguns pontos que nós precisamos avaliar bem objetivamente para que a gente possa orar. E essa meditação, ela não seja só uma meditação, como eu disse no início e na oração, um conhecimento, mas que seja recado de Deus para o seu coração e para o meu, a fim de que a gente saia daqui dessa meditação tendo os olhos abertos e a vida redefinida à luz da palavra de Deus. Então nós vamos ler Ageu capítulo 1, os primeiros versículos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, Ageu capítulo 1. A gente vai ler do versículo 1 em diante, que diz assim: No segundo ano do reinado de Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu,
A palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Este povo diz: Ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até um monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco, e esse pouco, quando o levaram para casa, eu o dissipei como um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Por isso os céus retêm o seu orvalho e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então, essa primeira parte, pode deixar o texto aí, mostra um problema que estava acontecendo ali na reconstrução do templo. A gente vê aqui os ofícios, né? Um profeta falando, um sacerdote também envolvido nesse processo, e a gente vê alguém tomando a liderança do povo. Então essas três pessoas são alvos da mensagem de Deus, e Deus usa o profeta Ageu para que ele possa transmitir e apontar. A profecia, ela tem o objetivo não apenas de prever o futuro, avaliar, antecipar questões do futuro, mas o objetivo também é avaliar o presente pela ótica divina. E nessa avaliação, Deus mostra como ele estava vendo a situação do povo. E qual era a situação do povo com relação à vida? É que eles têm um problema aqui. Eles erraram nas prioridades. E esse erro nas prioridades os levou à procrastinação com relação ao serviço sagrado. Procrastinação com relação ao serviço sagrado. O erro deles foi justamente o erro na prioridade e o problema da procrastinação. A procrastinação, irmãos, ela tem um problema, ela está atrelada ao orgulho. E o que é orgulho? Orgulho é um coração dividido. É um coração que tem o que Deus diz e o que eu acho. Sempre que o nosso coração estiver oscilante entre o que Deus diz e o que eu acho, a gente cede para aquilo que a gente acha em detrimento daquilo que Deus diz, a gente procrastina, a gente joga para a palavra, a voz de Deus, a resposta de fé para depois. Aquele povo voltou com o desafio da reconstrução, eles lançaram os alicerces do templo, e aí eles foram construir as suas casas, e o texto diz que a casa deles eram casas luxuosas. Na versão que a gente leu aqui, está lá no versículo 4. É tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto o templo permanece lá cheio de mato. Os alicerces estão postos, mas vocês abandonaram a obra. Por quê? Porque vocês foram cuidar da vida de vocês e se esqueceram da glória de Deus. O templo em Jerusalém, irmãos, ele representa isso. Deus habitando no meio do seu povo. O abandono da obra não é porque Deus dependia do povo para que o templo pudesse ser construído. Deus não precisa de ninguém. Ele é que nos dá a chance de nós participarmos daquilo que é dele. O ponto aqui é que quando eles largam a obra do templo
para cuidarem das suas próprias casas, das suas vidas, eles estão dizendo, nós não precisamos da presença de Deus. É muito triste isso. Eles estão dizendo, a gente pode tocar a vida sem a presença de Deus. Isso toca meu coração porque é tão atual para a nossa realidade, posso dizer, brasileira. Porque a questão aqui não é o que a gente faz, porque eles estavam fazendo coisas, a casa deles as casas estavam maravilhosas. Eram casas luxuosas, eles recebiam dinheiro, eles tinham roupas, eles comiam e eles bebiam. Mas nada disso trazia satisfação. Eles comiam e não se fartavam, bebiam e sempre tinham sede, eles ganhavam e o bolso parecia furado. E Deus estava dizendo, eu estou mandando sinais para vocês perceberem, mas vocês não estão percebendo. Novamente, a gente está vendo aqui que Deus está interessado num serviço que seja o serviço santo das entranhas, do espírito, do coração. Aquilo que está em Efésios 4:7, a graça de Deus foi dada a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. Essa identidade funcional que brota de um coração que foi alcançado por salvação. Portanto, é um serviço que sai da adoração e da gratidão a Deus pela redenção e salvação que é em Cristo Jesus. Mas aqui, o povo abandonou a presença de Deus. O templo em ruínas. A glória do Senhor esquecida. Mas a vida estava indo bem. Erro nas prioridades. Faltava o choro pela presença de Deus. Faltava o choro, até a oração pedindo a presença de Deus. Faltava aqui o compromisso com a presença de Deus no serviço. Não é saudosismo da minha parte, mas nós, e toda isso tem exceção, mas nós vivemos um tempo de uma pobreza na qualidade do serviço na igreja brasileira. Nunca se fez tanto, mas nem sempre a gente encontra um serviço do Espírito, nas entranhas, um serviço santo, feito na presença de Deus, com vistas à glória de Deus, na dependência do Espírito Santo. Irmãos, esse primeiro ponto que eu quero trazer aqui, ele é bem objetivo para o seu coração e para o meu. Onde está o seu coração e o meu coração? Será que está tudo bem a gente tocar a nossa vida e a gente está com uma casa luxuosa? O problema não é ter a casa luxuosa, esse não é a questão. Eu quero entender que isso está claro para você. A questão também não é receber as bênçãos de Deus como eles estavam recebendo. Não é errado receber nada que venha da parte de Deus. Mas o ponto é o nosso serviço, a nossa fidelidade, o nosso fervor, a nossa entrega, o nosso compromisso. Ele não começa com o fazer. Ele começa com um ser que habita em Deus e que tem Deus habitando nele. Isso é vida. É por isso que aquele que vai servir a Deus não se vê como vítima da obra, caso ele tenha que sofrer por amor ao Evangelho de Cristo Jesus. Ele nunca vai fazer nunca vai colocar Deus como culpado pelas coisas que ele está passando em detrimento do ministério, em detrimento do seguir a Jesus e carregar a sua cruz. Não, muito pelo contrário. Ele vai permitir que o Espírito de Deus use tudo isso para forjar o Filho de Deus nele. E um primeiro ponto que eu queria trazer, então, para o seu coração, para o meu coração nessa manhã, é que a gente volte. Que a gente volte para o templo.
que a gente volte para a presença de Deus no serviço. Para que a gente possa parar de olhar as outras coisas e olhar para Deus na dinâmica do serviço. Para que a gente possa ter um serviço santo no espírito, nas entranhas, entendendo o nosso lugar no corpo. E a gente pare de olhar para o outro, olhar para quem faz, para quem não faz, para quem faz mais ou para quem faz menos. Seja na crítica, seja na covardia, seja na acomodação, seja na indiferença, seja... E a gente saiba permitir que o culto a Deus, a adoração, a busca pela presença de Deus ordene a nossa vida. Que Deus não seja mais um checklist, que a vida com Deus, a vida na presença de Deus, a busca pela presença do Senhor, a nossa vida cultica, culto contínuo, e aí a gente coloca a nossa vida eclesiástica, o nosso compromisso com o ajuntamento público, dizendo, olha, eu estou, na verdade, não cuidando de Deus, mas eu, na verdade, estou me enchendo da presença dEle, porque é este enchimento, é esta vida cultica, essa vida congregacional, Deus habitando no meio do seu povo e se revelando na congregação dos santos ali reunidos. Estou pensando no nosso encontro de domingo, por exemplo, quando a gente puder voltar para a nossa normalidade, a gente poder dizer, peraí, é isso aqui que vai ordenar a minha vida. Agora, a partir disso, eu vou pensar o lazer, vou pensar o trabalho, o sustento, vou pensar o ministério, vou pensar tantas outras coisas. O que é o ajuntamento do povo de Deus, irmãos? É justamente essa diversidade de dons e ministérios reunidos, e um dando, sendo humilde para servir o outro, dando Jesus com o dom diverso que o Espírito Santo de Deus conferiu a você, mas também você sendo humilde para receber Jesus de uma maneira diferente da qual você recebeu e pôde receber, de um dom diferente do qual você recebeu de Cristo Jesus, do Espírito Santo, um dom de Cristo recebido pelo Espírito Santo. Meus irmãos, é tempo da gente rever prioridades. É tempo da gente rever prioridades e avaliar a procrastinação para as coisas de Deus. Se o meu coração procrastina, se você procrastina, é porque o nosso coração está dividido. E o que Deus pede de nós nessa manhã é um coração rendido. Um coração que chegue para Deus e diga, eu quero que a tua presença governe o meu ser. Eu quero que a tua presença governe o meu coração. Eu quero que a tua presença governe a minha vida. Eu quero que os impulsos do Espírito Santo no meu interior sejam obedecidos, sejam atendidos, eles só cresçam, de maneira que eu seja dirigido pelo Espírito Santo de Deus. É tempo de voltar, irmãos. É tempo da gente voltar ao trabalho com o templo. É tempo de voltar ao trabalho na presença de Deus. É tempo de voltar ao trabalho no poder do Espírito. É tempo de voltar a ter Deus como nossa prioridade. Adoração e serviço caminhando junto. Um serviço na dinâmica do ser que brota de um coração grato porque foi alcançado pela salvação em Cristo Jesus. Quando a gente perde a alegria da salvação, irmãos, à luz do Salmo 51, a gente peca. A gente peca. Porque a gente vai encontrar refúgio em outros prazeres. E o nosso coração se divide, troca a presença de Deus. E isso reverbera no serviço. A gente abandona o templo e vai cuidar da vida. E vai tudo bem. Aparentemente tudo bem. Até que Deus venha a nós. E aí ele nos pergunte, acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas enquanto este templo permanece em ruínas? É o contraste. O templo na presença de Deus, em ruínas, abandonado. A vida na presença de Deus, vazia. E a casa, toda luxuosa. Que tristeza. Que nojo. Que difícil. Se essa é a minha condição hoje,
Se essa é a sua condição hoje, vamos correr aos pés da cruz? Vamos depositar esse fardo aos pés da cruz e clamar a presença de Deus? Vamos clamar a presença de Deus no nosso lar, no nosso casamento, clamar a presença de Deus na vida dos nossos filhos, nos nossos ministérios, lá no departamento da igreja, no transporte público, com as pessoas com quem a gente trabalha, que às vezes até pode não querer bem você, podem ser seus opositores, ou aquelas pessoas que estão famintas e sedentas indiretamente, não sabem, não se dão conta disso, do Evangelho de Cristo Jesus. E o que Deus espera é colocar ali uma testemunha cheia do poder de Deus, que tenha deleite no Senhor e não troque a alegria da salvação pelo prazer de uma casa luxuosa à parte, uma vida toda boa à parte da presença de Deus. Como é que essa situação muda? Como é que a chave vira aqui? Versículo 12. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, veja, são os líderes, né? Sacerdote é a liderança. O sumo sacerdote, Josué é o sumo sacerdote e Zorobabel, todo o remanescente do povo, o que eles fizeram? Ouviram, atenderam a voz do Senhor, seu Deus, as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse. E o povo fez o quê? Temeu diante de Deus. Irmãos, eles ouviram e temeram. Até este momento, Deus está dizendo, eu não estou aí. Vocês estão, tá tudo bem, mas eu estou longe. A minha presença não participa de nada. Tá tudo bem sem a presença de Deus. Então não tá tudo bem. Mas eles entendiam que sim. Mas a partir do momento em que eles ouviram e temeram o Senhor, Deus falou o que para eles? Versículo 13, a parte finalzinha. Eu estou com vocês, diz o Senhor. Aleluia. Eu estou com vocês. Até esse momento, irmãos, tinha tudo no serviço. Estava tudo bem. Mas Deus, não, vocês estão vendo a ironia no que eu estou dizendo. Estava tudo bem, mas Deus não estava lá, então não está tudo bem. Mas quando eles ouviram a voz de Deus e temeram no coração, a coisa que Deus disse é, eu estou com vocês. É tudo o que a gente mais deseja. É dizer, Deus, se na dinâmica do serviço, no ministério, na vida, e quando eu falo de serviço, irmãos, é serviço a Deus em tudo. Na escola, na faculdade, no trabalho, na família, no condomínio, na igreja, no departamento, em tudo. A nossa vida é uma vida de serviço a Deus. É muito triste quando a gente roda a quilometragem e a gente se esquece. A gente pode olhar a trajetória e olhar o resultado e dizer, beleza, cheguei aqui, mas Deus não fez parte de nada. Ou quando você está dizendo, você chegou lá, mas Deus não participou de nada. Agora, o oposto é maravilhoso. Quando a gente diz, Deus, eu passei horrores. Eu enfrentei deserto, eu enfrentei inimigos, eu tive que pegar, para chegar à rosa, tive que passar pelos espinhos. A cruz foi pesada, mas saber que o Senhor está comigo, esteve comigo, se fez presente, isso fez toda a diferença. Irmãos, hoje o que a gente deseja ouvir, o que eu mais preciso ouvir de Deus, não é Deus dizer, te darei um caminho, uma jornada sem tempestade nenhuma. Não, não é isso que eu gostaria de ouvir e acredito que não deve ser isso que você deseja, mas uma coisa é certa, que a gente nunca fique sem a presença de Deus. E em momentos que a gente sabe que a gente está na vontade de Deus, fazendo a obra do Senhor, no lugar, no tempo e no espaço que Ele nos colocou conforme a sua vontade, o que a gente mais deseja é, Deus, apenas me faz perceber que o Senhor está presente. É isso, eu estou com vocês. Mudou, ouvir a palavra e temer. Automaticamente Deus se volta e diz, eu estou com vocês. Louvado seja Deus. E assim, o povo foi lá buscar madeira para trabalhar no templo do Senhor.
O Senhor despertou o espírito de Zorobabel. Olha que lindo. Lembra do serviço nas entranhas? O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Olha como o que Paulo diz em Romanos 1:9, a Deus a quem eu sirvo no meu espírito. É obra de Deus. Até então não tinha a obra de Deus no espírito, nas entranhas. E eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos exércitos, o seu Deus. É isso que Deus deseja fazer na sua vida e na minha vida. O Senhor despertar o nosso espírito. Ao ponto da gente trabalhar no templo do Senhor dos exércitos, o nosso Deus. Que Deus, nesta manhã, a gente veja Deus trabalhar no nosso espírito. E a gente volte à presença dEle. E sirva, porque Ele está conosco. Vamos orar? Deus, o que nós mais precisamos nessa manhã é da Tua presença. Eu preciso da Tua presença junto com os meus irmãos. Oh Deus, que saudade da Tua presença, Senhor. Na presença do Senhor há delícias, na presença do Senhor a alegria é plena. Na presença do Senhor, ó Deus, há satisfação, nada nos falta. Nos livra de um serviço longe da Tua presença, Deus. Leva-nos à Tua presença, Senhor. Traz, se esse movimento é Teu, é gracioso. Trabalha no nosso espírito, para que a gente volte a trabalhar no templo. E esse trabalho no templo seja consequência de um trabalho Teu no nosso espírito. A gente quer dizer como Paulo, Deus a quem eu sirvo no meu espírito. Ele servia ao Senhor. E o serviço dele para Ti, Deus, era um serviço nas entranhas. O que nós precisamos é isso, nada mais, nada menos. Trabalhe em nós, Deus. Aviva-nos. Aviva-nos, Deus. Aviva-nos. O que nós mais queremos é saber que o Senhor está conosco. Aplica essa palavra, aquilo que eu não tive condições de falar. Aplica no coração do Teu povo. É o que eu oro junto com eles, em nome de Jesus. Amém.